Hoje eu tenho o prazer e a satisfação pessoal de substituir o nosso coordenador científico, Dr. André Volchan, que está embarcando hoje para o Congresso Europeu de Cardiologia, na França, e, portanto, não pôde comparecer à nossa sessão. Por acaso, eu irei amanhã, mas hoje ainda estou aqui em terras brasileiras. Como de praxe, o André sempre apresenta a síntese das atividades de educação permanente do hospital na semana. Nós tivemos ontem, terça-feira, a sessão clínica da fisioterapia com um tema muito apaixonante e muito importante, desafios da indicação do catéter nasal de alto fluxo na pediatria. A nossa sessão de hoje, quarta-feira, eu já declinarei sobre ela, mas teremos depois de amanhã, na sexta-feira, chamada Sexta-feira Consciência, a sessão da gastroenterologia, sob coordenação do professor José Galvão Alves, que abordará o tema pancreatite aguda idiopática, como conduzir. E já de antemão, anuncio para a próxima quarta-feira, Dr. Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha já está entre nós, ele vai coordenar a sessão. O Antônio não vai ao Congresso Europeu, então vai colaborar com o André e também comigo. Ele diz aqui em off, infelizmente, mas não faltarão oportunidades, né, Antônio? Em outros eventos. Na semana que vem teremos cefaleia no puerpério. Esse é um capítulo muito importante da medicina interna, o Hospital Procardíaco, que além de se dedicar à cardiologia em todos os seus níveis de atenção, sobretudo em pacientes de alta complexidade para as intervenções percutâneas e cirúrgicas, abre cada vez mais este leque ligado à pediatria, e o puerpério não diz respeito ao bebê, mas diz respeito a mãe. Então teremos esse capítulo na semana que vem. A sessão clínica de hoje, ela vai ser apresentada pela doutora Dominique Tillman, à minha frente, professora da UERJ, corresponsável com Juliana Seixas pela infectologia do hospital, líder da nossa comissão de controle de infecção hospitalar, além de Juliana, Cláudia Caran, enfermeira, e Fernanda Maia, também enfermeira, completam esse staff. Uma pessoa de muita importância institucional, de muita qualificação e, sobretudo, de muito acesso, muito fácil acesso a todas as nossas demandas em todas as unidades do hospital, fora os pacientes no ambiente do consultório. O tema é um tema muito importante. A endocardite infecciosa, tema que é recorrente em nossas sessões clínicas, frente à relevância epidemiológica, à prevalência populacional e, sobretudo, as evidências que nesses últimos 4 a 5 anos, sobretudo a partir de 2015, nortearam guidelines internacionais, europeu e americano, diretrizes nacionais e que cada vez mais nos apontam caminhos para adequação ao diagnóstico, ao tratamento racionalizado e, sobretudo, ao acompanhamento dos pacientes pós o tratamento da endocardite infecciosa. O tópico de hoje vai ser o tópico do diagnóstico, o diagnóstico na atualidade. O caso é um caso clínico que a própria Dominique vai apresentar, o que não é comum nas nossas sessões clínicas. Habitualmente são os médicos residentes que apresentam, mas a Dominique tem muito que nos ensinar nessa sessão, a despeito de também ser uma pessoa bastante jovem, pós-residente, digamos assim, quase que imediato. A Dominique vai apresentar o caso e, diferente daquilo que é a nossa tônica das sessões, a revisão da literatura, as evidências científicas não serão discutidas ao final. Ela vai fazendo as inserções no passo a passo do caso clínico para que a gente possa cotejar e contemplar a evolução clínica, o momento do contexto
diagnóstico e terapêutico, e aí as inserções das evidências, dos guidelines vão se fazendo necessárias e presentes. Vamos contar no núcleo de debatedores, que obviamente é sempre aberto ao Rio e a São Paulo, com as intervenções de toda a assistência, mas nosso núcleo de debatedores contará com 3 profissionais do mais alto nível científico e de experiência. Doutor Olavo Esteves de Farias, cardiologista, médico da rotina da nossa unidade cardiointensiva e das 2 unidades intermediárias agregadas à cardiointensiva, a unidade intermediária 1 e a unidade intermediária 3, será o nosso foco do debate clínico. A doutora Isabela Palazzo, ela sim, no pós-residência imediato, médica nuclear, formada pela residência médica do nosso Hospital Procardíaco, terminada a residência no final de 2017, início de 2018, já a sua contratação imediata, ela hoje é uma das assistentes do professor Cláudio Tinoco Mesquita, e integra comigo, que sou o gerente de relacionamento médico do hospital, a nossa comissão de relacionamento médico, uma profissional brilhante, jovem, mas muito qualificada. E a terceira cadeira para os debates oficiais, núcleo dos debates, Dr. Marcelo Rivero, cardiologista clínico de notório saber, membro do corpo clínico do hospital, já está adentrando ao salão. Marcelo, por favor, a sua cadeira está aqui disponível, aqui desse lado, por gentileza, por conta aqui da filmagem. Marcelo Rivero, como eu estava dizendo, Marcelo, é um cardiologista de notório saber, membro do nosso corpo clínico do Hospital Procardíaco há muitos anos e um dos médicos assistentes que mais nos honram com a referência, com o direcionamento da sua clientela à nossa instituição. Ele é o médico assistente do indivíduo que vai propiciar a discussão do caso. Então, eu já dou boas-vindas mais uma vez a todos que estão chegando a São Paulo. Hoje a mesa está ali bastante presente em termos de participação. Meu amigo Baruzzi já acena. Um grande abraço, estamos juntos e vamos pedir a Dominique que possa assumir aqui o púlpito. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para mais essa sessão clínica aqui no PRO. Como o Dr. Luiz Antônio falou, a gente vai falar sobre o diagnóstico da endocardite, né, as novidades que a gente tem no diagnóstico dessa doença que nos desafia diariamente. A gente vai começar falando de um paciente, né, vamos passar o relato de caso e discutindo ao longo da apresentação. Então, a gente tem um paciente masculino de 82 anos. Esse paciente de história patológica pregressa é portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidêmico, com uma doença reumática com estenose mitral e prótese valvar aórtica biológica já há mais de 14 anos. Ele vinha com um diagnóstico de FA paroxística já em uso de anticoagulação com varfarina. Portador de hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia acarretava nele uma infecção urinária de repetição. Inclusive, ele tinha tido já um caso no último mês, que foi tratado com ciprofloxacina e amoxicilina clavulanato, e para a qual ele já tinha até cirurgia programada. Ele foi admitido aqui no nosso hospital no dia 27 de julho desse ano, um sábado à noite, por sepse de foco indeterminado, conforme a evolução no prontuário. A história de doença atual desse paciente, ele tinha, após o tratamento daquela infecção do trato urinário, que tinha feito uso de antibiótico por 7 dias, ele mantinha um mal-estar, uma prostração, e 3 dias havia retornado a febre diária, tá? E evoluído com alteração do sensório. Ele referia que naquele mesmo dia tinha iniciado um quadro de tosse seca. Tá? De sinais vitais, ele tinha uma frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, uma PA normal, afebril, eupneico em ar ambiente, saturando bem. Nesse momento, por ser diagnosticada uma alteração do sensório, né, disfunção ou suspeita de disfunção orgânica, foi aberto o protocolo de sepse na emergência, e realizada a coleta de exames laboratoriais com cultura.
De hemograma, esse paciente já tinha uma neutrofilia de 79%. Tá? Voltando. Uma PCR aumentada, né, aqui com valor de referência de meio, uma PCRT 5,5, tá? Miligramas por decilitro. Em relação ao EAS, esse paciente apresentava um nitrito negativo e uma esterase leucocitária negativos. A presença desses dois fatores juntos apontam bem fortemente para a infecção do trato urinário por enterobactéria, né? Então, que seria aí a principal suspeita para esse paciente na admissão, um foco urinário, conforme ele vinha apresentando, tá? E uma leucocitura dentro da normalidade. Esse paciente já tem, de base, uma insuficiência renal em tratamento conservador, com clearance estimado de 40. Ainda na emergência foram feitos exames de imagem de rastreamento de sítio infeccioso. Como ele tinha essa história de tosse, foi feita a TC de seios da face e tórax, que não mostrou nenhuma alteração aguda, exceto um derrame pleural leve bilateral. E na TC de abdômen, esse paciente tinha uma leve ectasia ureteral, tá? Bilateral, que até a confluência dos vasos ilíacos, com um questionável espessamento parietal, e onde na discussão e no laudo vinha dizendo que não era possível descartar uma pielureterite, tá? Apesar de não ser uma alteração muito relevante. Foi realizado ainda na emergência um eco transtorácico, né, que mostrava a função sistólica de VE e de VD preservada. E, em relação às estruturas valvares, confirmava, né, o acometimento reumático da válvula mitral, né, com folhetos e cordoalhas espessados, e a prótese biológica em posição aórtica apresentando funcionamento normal, com leve insuficiência protética e mini periprotética. Tá? Esse exame, inclusive, foi comparado com o exame anterior do paciente, não apresentava alterações evolutivas relevantes. Então, na conduta, dentro do protocolo de sepsis, foi iniciada antibiótico terapia com piperacilina tazobactam, paciente que já tinha feito uso recente de 2 esquemas antibióticos. Então, por isso que foi feito pipetazo, iniciada após a coleta das culturas, né, aqui hemocultura e urocultura, e ele foi mantido com anticoagulação plena com enoxaparina. Esse paciente foi internado, né, e solicitada também a dosagem de PSA, pensando aí possivelmente numa prostatite, como foco infeccioso. No dia seguinte, o paciente já evoluía afebril, não tinha intercorrência, estava melhor do nível de consciência, quando foi notificado pelo laboratório a positividade das 4 hemoculturas coletadas na admissão, com focos gram-positivos apenas após 14 horas de incubação. E nesse momento a gente já se falou rapidamente, porque liga aí uma luz amarela, já que a gente sabe que é um paciente portador de prótese valvar cardíaca. É muito importante... Eu pedi que a Dominique desse um pequeno break, porque nós já sabemos que todo o foco da discussão do caso será, pelo próprio tema da sessão, a endocardite infecciosa e o diagnóstico na atualidade, ou seja, o arsenal que nós possuímos hoje, não somente em nível de laboratório, em nível de microbiologia e, sobretudo, em nível de imagem, que, associada à evolução clínica do paciente, devam fechar um diagnóstico. Mas eu queria pedir ao Marcelo Rivero, antes de nós entrarmos já na inserção das evidências e das orientações, que o Marcelo pudesse fazer uma breve síntese desse caso clínico, sobretudo, Marcelo, quando você recebe o paciente no hospital, para que você possa nos situar nesse contexto. Eu estava fora do país, efetivamente recebeu o paciente. Muito bem. Então, a equipe de São Paulo, eu fiz o acionamento ao nosso médico assistente, mas ele pediu que o Olavo pudesse fazer esse comentário inicial sobre a chegada do paciente, o status clínico do paciente, associado a todos os dados que Dominique tão bem nos informou, para que ele pudesse nos situar nessa percepção clínica do paciente. Por favor, Olavo. Joia,
Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, né, falando de tema, enfim, que a gente estuda bastante. Esse paciente, especialmente, ele tinha um quadro que, desde o começo, já chamava bastante atenção. Era um quadro infeccioso que teve um episódio 3 semanas antes, que foi amplamente investigado em Portugal, onde ele estava viajando, que não conseguiram comprovar nenhuma infecção. Ele tratou com clavulin, melhorou a febre. 5 dias depois do término desse antibiótico, ele volta a ter sintomas de febre, mas sem nenhum foco infeccioso definido. E assim ele chegou aqui no hospital. Febre, uma alteração do nível de consciência e de comportamento, né? Ele não estava no comportamento habitual dele, e o rastreio de imagem não mostrava nenhum foco evidente, né? E num paciente com prótese valvar, que a gente sabe que é o maior fator de risco, estatisticamente, muito mais que qualquer outro fator de risco para endocardite, para doença valvar, para doença reumática, né? O doente com prótese valvar é o que tem risco maior de endocardite. Então, era um paciente que não manifestava localização de infecção, não manifestava sintoma urinário, além de um quadro prostático que ele tem, de uma dificuldade para urinar, mas não tinha sintoma, não parecia ter sintoma de doença de próstata, né, de infecção de próstata. Então, é um paciente com imagens normais, com uma febre, com a PCR aumentada e uma hemocultura positiva. Então, até então, a gente tinha já uma clara ideia do diagnóstico que viria, né? E um dado fundamental, apesar de ter sido colocado há 14 anos, ou seja, uma prótese absolutamente estabelecida, estabilizada em termos de implantação, mas uma prótese valvar aórtica, biológica e doença mitral, até certo ponto, surpreendente, reumática, num homem de 82 anos de idade, com uma dupla lesão, e a perspectiva de uma estenose mitral moderada. Relativamente surpreendente esse dado, mas mostrando que o paciente tem 2 sítios valvares vulneráveis à infecção. E a Dominique já nos diz o seguinte: nas 4 hemoculturas, com rapidez, digamos assim, de semeadura, o paciente desenvolve positividade nas 4 com a mesma bactéria, coco gram positivo. Por favor, acho que o diagnóstico está bem encaminhado nesse sentido, né? É importante aqui destacar a relevância de serem todas as amostras com cocos gram positivos, porque quando vamos ver os agentes causadores de endocardite, os 3 principais são cocos gram positivos, né? Os estafilococos, os streptococos e os enterococos. Ainda caberia, se não fossem todas as amostras positivas, até considerar a contaminação, né? Só que 2 fatores aqui falam contra a contaminação. O primeiro é a questão de serem todas as amostras positivas, né? E o segundo é essa questão aqui do tempo da positividade. Por isso que é muito importante o laboratório ser capaz de passar essa informação. Porque as bacteremias por gram negativo, por gram positivo, coagulase negativo, pelos estáfilos coagulase negativos que positivam após 21 horas de incubação estão mais associadas à contaminação. Então, esse dado do tempo de positividade já dizia para a gente que mesmo que fosse um coagulase negativo, a gente já teria aí uma contaminação afastada. Então, prosseguimos, imaginando, né, já inserindo esse paciente nos critérios diagnóstico de Duke modificados pela ESC 2015, a gente já tinha aqui, então, um critério maior, que seria a positividade das hemoculturas por um patógeno tipicamente causador de endocardite, e aqui tínhamos 2 critérios menores, a febre e a predisposição cardíaca, que no caso desse paciente era prótese valvar. Passando então a ser um paciente classificado como endocardite infecciosa possível, por ter um critério maior e pelo menos um critério menor. Tá? Diante disso, o que nós fazemos, né, de acordo com todas as diretrizes, é tentar tornar esse diagnóstico rejeitado ou um diagnóstico de endocardite definitivo.
né? E então partimos para o próximo passo, né, que quando a gente está avaliando aqui em relação ao eco transtorácico, um paciente portador de prótese valvar ou qualquer dispositivo intracardíaco, né, qualquer prótese intracardíaca, esse paciente deve ser submetido, então, ao eco transesofágico. Tá? É importante lembrar que geralmente são as vegetações maior que 0,2 a 0,3 milímetros que são vistas por esse método. Então, caso você tenha um exame inicialmente negativo e persista a suspeita de endocardite, esse exame deve ser repetido dentro de 5 a 7 dias do exame inicial. Então, nesse momento, nos falamos e combinamos, né, de realizar o eco transesofágico no dia seguinte. Na segunda-feira pela manhã, a gente já tinha o resultado do PSA, era um PSA de 17, um aumento baixo em relação ao que o paciente já trouxe com ele, que a gente pediu para ele trazer o exame anterior dele, para a gente poder fazer aí a comparação, e submetemos o paciente ao eco transesofágico. Eco esse que ele teve um resultado muito semelhante ao eco transtorácico, mostrando aqui uma função diastólica, uma função global do VE de VD, função sistólica preservada, também não conseguiu avaliar adequadamente a função diastólica. E aqui, em relação ao que era o foco do nosso estudo, né, as válvulas cardíacas, ele evidenciou também o acometimento reumático da válvula mitral, a prótese biológica em posição aórtica apresentando um funcionamento normal e não foram visualizadas vegetações em nenhuma das válvulas. Ainda na segunda-feira, após a realização desse eco que havia sido negativo, a gente recebeu do laboratório o resultado da identificação das hemoculturas, que mostravam enterococos fecales, né? É muito importante essa rapidez do laboratório e essa capacidade de entregar os dados que a gente precisa para esses pacientes complicados. Porque no dia anterior, mesmo já tendo o critério de endocardite possível, nós optamos por não alterar o esquema antibiótico, porque o paciente estava estável e qualquer esquema empírico que passasse por cobrir estafilococos teria o uso de aminoglicosídeo em um paciente que já portador de insuficiência renal. Então, optamos por aguardar a identificação e no dia seguinte veio enterococos fecales, sensível à ampicilina com MIC baixo e com um sinergismo sensível à gentamicina. Então, lembrando aqui, né, os enterococos, eles são os terceiros patógenos principais como etiologia das endocardites infecciosas, inclusive em próteses. É importante também, e esse estudo aqui, ele é agora de julho desse ano, mostrando que há uma prevalência relevante. Eu posso interromper mais uma vez? Eu gostaria de passar a palavra agora para São Paulo. Estou vendo Baruzzi, grandes amigos presentes à sala, para que você, Baruzzi, junto com a equipe do Hospital Samaritano Paulista, possam se posicionar frente ao contexto. Um idoso, duplo acometimento valvar, mitroaórtico, uma prótese valvar aórtica, com uma estenose, dupla lesão mitral, estenose preponderantemente moderada, um quadro infeccioso clássico que se arrasta agora há mais de um mês, 4 hemoculturas positivas, mas com eco transtorácico e um eco transesofágico realizados por profissionais experientes, bastante calejados nessa matéria, já procurando a vegetação sem vê-la. Como é que vocês no Hospital Samaritano Paulista, enfim, na clínica se posicionam? A palavra está com São Paulo. Caro Luiz Antônio, caros colegas Procardíaco, boa tarde. Sempre é uma alegria em tê-los quarta-feira. Hoje nós estamos com quase 10 residentes aqui, todos R3, R4, inclusive os colegas residentes do Procardíaco, excelentes, por sinal. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, então é um paciente que tem tudo para ter endocardite, mas nós não conseguimos ver a tal da vegetação que fecharia o quadro. Então nós pensamos que é endocardite, tratamos como tal, mas falta ainda aquele diagnóstico final, certeiro, que é visualizar a vegetação.
Isso eu acho que vai ser motivo de discussão um pouquinho mais para frente. Outros recursos diagnósticos poderiam ser colocados em discussão, o PET-CT, a medicina nuclear, etc. Mas nesse momento, no mundo real, nós não temos recursos mais avançados, né? Na grande maioria dos hospitais. Aí eu acho que eu trataria esse paciente como uma provável endocardite, sim. Esse paciente requer, então, tratamento prolongado por quase 28 dias, ou às vezes até mais tempo. E o fato é que nós gostaríamos de ter uma imagem diagnóstica, e nós não temos. Mas eu concordo com todos. Me preocupa essa prostatite. Esses pacientes costumam cursar com bacteremia. Eu até posso falar com uma certa propriedade que eu já tive prostatite, já fiz prostatectomia, inclusive. É terrível, você tem bacteremias, febre, etc e tal. Então, às vezes, o foco até pode ser numa provável prostatite, já que não teve manipulação dentária, etc. É o enterococo, né? Então, estamos de acordo, sim, com o raciocínio. Agora vem como ter o diagnóstico definitivo dessa válvula. Esse é o ponto, né? Essa questão do Baruzzi, muito obrigado, Baruzzi, é uma questão angular e seguramente é isso que norteia, que alicerça a nossa sessão. Que o paciente vai receber 4 a 6 semanas de antibiótico terapia em associação ou de maneira única, isso é perfeitamente discutível, os guidelines nos apontam. Isto vai ser efetivamente levado a bom termo, mas o diagnóstico definitivo sem imagem pode ser ou pode produzir algumas armadilhas no percurso, sobretudo porque planos valvares envolvidos por prótese ou por doença crônica fibrocálcica, eventualmente o tratamento clássico e conservador farmacológico pode não ser resolutivo. Isso sem falar em outros sítios acometidos à distância. O Baruzzi já tocou num aspecto que eu ia justamente explorar o Marcelo Rivero. Agora, o Marcelo Rivero já está no Rio de Janeiro, já está tratando do paciente. E enterococos, uma queixa urinária, um homem de 82 anos, não se pensar em prostatite, eu diria que seria talvez uma inocência na condução clínica. Um PSA mantido elevado, pode ser uma hipertrofia prostática benigna, seguramente ele tem, mas em cima uma prostatite. Então, nesse contexto, Marcelo, como é que você se situou clinicamente? Tratando a forte suspeição de endocardite, como está no guideline, ela não está confirmada pela ausência do critério anatômico, jamais seria rejeitada, fortemente possível. Agora, porta de entrada, sistema geniturinário, também interrogável. O tratamento urológico se imporia em associação ou não? Como é que você se posicionou? Ativou o urologista, checou esses dados prostáticos, analisou a próstata com imagem, enfim, qual foi a sua conduta na busca do foco, já que a consequência ainda é uma suposição. Então, no foco, como é que você conduziu-se? Boa tarde novamente, agradecendo novamente o convite da Dominique de poder falar sobre esse caso. É um caso bem interessante do ponto de vista infectológico. Eu acho que, assim, com relação a tratamento, não fica muita dúvida, porque ambas patologias serão tratadas por um período prolongado de antibiótico venoso. Mas é muito importante fazer o diagnóstico diferencial, principalmente levando em conta, como o Luiz Antônio falou, que se o foco efetivamente for cardíaco, for uma endocardite, pode haver complicantes que não foram vistos pelos métodos que foram utilizados até agora para ajudar no diagnóstico. E, na verdade, assim, eu não queria me antecipar ao que o Dominique preparou. Foi feito um método para fazer essa diferenciação e para tentar fazer um diagnóstico de foco infeccioso e, consequentemente, confirmando o diagnóstico de endocardite. Tá? Tem várias opções hoje para fazer esse modelo de diagnóstico. A tomografia computadorizada pode ser utilizada e os métodos que o Luiz Antônio falou, acredito que o Baruzzi tenha comentado também, se não me falha a memória, que seria o SPECT, o PET-CT com FDG e a cintilografia com leucócito marcado, né? Eu vou passar para a Dominique novamente para não me antecipar muito, senão eu vou contar a história toda do caso. Tá? Muito obrigado, Marcelo.
Bom, então voltando aqui para o Enterococcus fecalis, é muito importante, alguns estudos já mostram, isso aqui é de julho desse ano, que a bacteremia por Enterococcus fecalis tem uma alta prevalência de endocardite entre esses pacientes, né? Esse estudo aqui é de 344 pacientes com bacteremia por Enterococcus, 26% de prevalência de endocardite, tá? E aí, quando a gente vai detalhar e filtrar aqui os pacientes com alto risco para endocardite, considerando prótese valvar cardíaca, origem comunitária, né, já que a gente sabe que a bacteremia intra-hospitalar está mais associada aos catéteres vasculares centrais, 3 ou mais hemoculturas positivas, um sítio infeccioso indeterminado na admissão, uma bacteremia monomicrobiana, porque raramente a endocardite ela é polimicrobiana, né, e a imunossupressão. Então, o nosso paciente tem todos esses primeiros aqui. Você aumenta a prevalência de endocardite para 56% dentro dessa população que foi estudada. Então, a recomendação desse artigo, que é bem atual, é que em qualquer bacteremia por Enterococcus fecalis seja feito um método de diagnóstico de endocardite com ecocardiografia. Tá? Então, isso já é um novo dado, porque no último guideline a recomendação é que sejam as bacteremias por Staphylo aureus sejam investigadas. Tá? Então, quando a gente pensa em endocardite por Enterococcus fecalis, isso eu vou falar agora, pensando aqui para mostrar para vocês como a gente fez a alteração do esquema de tratamento antibiótico desse paciente, com esse novo dado que a gente tinha. O fecalis, ele é o principal mesmo causador de endocardite, isso reforçava mais ainda a nossa suspeita, né? 90% das endocardites por Enterococcus são pela espécie fecalis. E é muito importante ressaltar a dificuldade que a gente tem de tratar enterococo, né? Eles são altamente resistentes à morte induzida por antibióticos e a gente, para conseguir erradicação, a gente tem tanto que fazer uma administração por tempo prolongado, chegando às 6 semanas, no caso das próteses cardíacas, e sempre em combinação de antibióticos bactericidas, buscando aí um sinergismo de drogas. Então, podemos tanto fazer um sinergismo com 2 beta-lactâmicos, quanto utilizar um aminoglicosídeo associado a um beta-lactâmico, que é o esquema mais habitual, né, de tratar endocardite com enterococo, ou melhor, que é a ampigenta, né? Então, tem que lembrar que é necessário ter um teste de sensibilidade de boa qualidade, porque a resistência nos enterococos é frequente atualmente, a resistência à vancomicina e a resistência à ampicilina. Então, lembrar que temos novas drogas, linezolida, adapto e tigecyclina, mas todas elas só devem ser usadas, como falamos, em associação. Então, aqui essa tabela do Guideline Europeu de 2015, mostrando aqui a indicação de 6 semanas de tratamento para prótese valvar, né? E o esquema mais habitual é esse aqui, né? De amoxicilina com gentamicina. Mas, frente a um paciente que tenha endocardite por enterococo da espécie fecalis, já é provada a não inferioridade do tratamento de associação de ampicilina com ceftriaxona. Inclusive, esse é o esquema que é indicado quando o paciente apresenta a resistência do sinergismo com aminoglicosídeo, da genta e da streptomicina. Tá? Reforçando aqui a segurança em utilizar o ceftriaxona em sinergismo à ampicilina, esse estudo aqui de 2013 mostra para a gente uma semelhança, né, na mortalidade e tanto durante o tratamento e após 3 meses do tratamento, quando utilizado ampicilina com ceftriaxona versus ampicilina com gentamicina. E o que é mais importante dessa mensagem é a baixa incidência de eventos adversos no esquema que não utiliza aminoglicosídeo. Então, isso é relevante. E, por isso, esse esquema vem sendo utilizado de forma crescente nos últimos anos, tanto aqui, né, pelo aumento, aqui é um estudo da Espanha, de segmento de 15 anos, mostrando aí um aumento na resistência ao sinergismo com o aminoglicosídeo,
né, que é esse escuro aqui, e aqui mostrando a proporção de uso do esquema de ampicilina com ceftriaxona, que é o preto aqui, e o branco é o esquema de combinando aminoglicosídeo, como tem sido já o esquema preferencial para tratar esses pacientes, já que nós mostramos aqui no esquema com ampigenta, que é essa linha aqui de baixo, a menor probabilidade desse paciente conseguir continuar o tratamento livre de evento adverso, enquanto a gente tem aqui uma sobrevida semelhante entre os dois esquemas. Então, essa mensagem é muito importante, principalmente aqui na população do procardíaco, né, uma população idosa com alta frequência de insuficiência renal, já na admissão do paciente. Outra importante mensagem que tem em relação aos enterococos, nesses pacientes em que a gente não tem uma fonte clara do foco de onde veio a bacteremia e que originou a endocardite do paciente, a gente deve pesquisar a associação com neoplasia coloretal. Tá? Mostrando aqui, nesse grupo que não tinha uma origem bem definida de onde teria sido a origem desse enterococo, uma presença relevante de neoplasia, tanto adenomas quanto câncer coloretal, o que já não aconteceu nesse grupo que tinha uma fonte evidente da infecção. Então, com uma mensagem de se indicar a colonoscopia nesses pacientes com endocardite por enterococo sem uma fonte clara da origem dessa bactéria. Outra mensagem relacionada ao enterococo é que, desde esse guideline de 2015, nós não indicamos profilaxia antibiótica para procedimento gastrointestinal ou geniturinário de rotina, né, nos pacientes com alto risco de endocardite portadores de próteses. Só que, quando nós temos um paciente que tem prótese com uma infecção ativa do trato geniturinário ou gastrointestinal, devemos obrigatoriamente cobrir enterococo. Então, nesse caso, a quinolona não é uma melhor escolha para tratar a infecção do trato urinário. Então, é uma mensagem que é importante, pacientes com diverticulite, colicistite, todas essas fontes possíveis de bacteremia por enterococo, escolher cobrir esse patógeno durante o tratamento empírico dessas infecções. Então, nós mantínhamos o nosso paciente dentro desse diagnóstico de endocardite infecciosa possível, escolhemos o esquema, então, de ampicilina com ceftriaxona e não queríamos ter que falar para o doente. O senhor possivelmente tem endocardite, precisará ficar 6 semanas internado ou em home care com um acesso vascular central, que é a principal fonte de endocardite relacionada à assistência à saúde, e se não temos uma endocardite confirmada, temos um potencial de causar um dano a esse paciente, né? Então, buscamos os recursos disponíveis aqui na instituição, seguindo aí o guideline. É muito importante que esses pacientes sejam triados aqui, tanto válvula nativa quanto válvula protética, buscar com as tomografias, buscar os eventos embólicos, porque eles vão servir na sustentação do diagnóstico de endocardite. E aqui a diferença que a gente tem para a válvula protética é a inclusão dos métodos de medicina nuclear no auxílio do diagnóstico, ajudando aqui a gente a partir, né, de uma endocardite possível para uma endocardite excluída ou uma endocardite definitiva. De acordo com o disponível aqui no hospital, né, a gente optou por fazer uma cintilo com leucócito marcado nesse paciente. Só um instantinho. Mais um pequeno break. Eu já havia apresentado a doutora Isabela Palazzo, não somente como uma jovem e talentosa médica nuclear formada pelo nosso hospital, como já todos intuímos que a presença dela na sessão nortearia a medicina nuclear como um dos âncoras ao diagnóstico. E esse aspecto que Dominique falou agora é indispensável. 6 semanas de tratamento, vocês observaram o guideline europeu, ampicilina e ceftriaxona, as duas drogas, 6 semanas, porque há uma prótese envolvida independente da estenose mitral. E o eco transesofágico não evidenciou a vegetação. O segundo aspecto é que tudo leva a crer que nós temos uma prostatite.
mas Dominique já chamou atenção ao trato gastrointestinal, basicamente cólon, e aí os Streptococcus bovis nos pacientes com neoplasia poderiam ser perfeitamente visualizados. Mas o que temos é o fecalis, o que não exclui absolutamente o trato gastrointestinal, inclusive biliar, como muito bem foi dito. Então nós temos ainda, a meu juízo, 2 pontos de interrogação. O foco originário, provavelmente prostático, e supostamente uma endocardite. Nós não temos no hospital ainda o nosso PET-CT scan. Portanto, utilizar FDG para essa análise está fora das nossas perspectivas. Mas temos uma medicina nuclear, não somente uma cardiologia nuclear, que aqui seria o caso, mas uma medicina nuclear muito robusta no hospital. E aqui eu vejo Francisco Eduardo Guimarães Ferreira, Moisés Gamasco, nossos diretores históricos do Procardíaco, que incorporaram essa tecnologia com o que há de melhor em termos de recursos materiais, mas, sobretudo, trouxeram Cláudio Tinoco Mesquita e sua equipe formada por ele para que pudessem capitanear essas ações. Então, a nossa querida Isabela vai fazer o comentário da pertinência e o que se esperar nesse exame, antes de termos o exame, que já está programado, mas antes o Marcelo pediu a palavra. Eu só queria corrigir uma informação. Essa estenose mitral do paciente, ela é, obviamente, antiga, da doença reumática, mas no mesmo momento que ele trocou a prótese aórtica para uma prótese biológica, ele fez uma comissorotomia. Por isso Muito que bem. você ficou surpreso com o grau de doença. Essa válvula foi abordada. Já teve intervenção? Já teve intervenção previamente. Perfeito, Tá? perfeito. Nós não tínhamos esse dado. Isabela, o que esperar do exame? Qual a perspectiva do exame poder agregar valor, independente do que o guideline sugere, na nossa experiência? Muito obrigada, Dominique. Obrigada, Dr. Luiz, pela a dupla apresentação que você fez. Bom, então, do ponto de vista da pesquisa de endocardite relacionada à prótese, a medicina nuclear tem os 2 métodos disponíveis, tanto o PET com FDG quanto a cintilografia. Na literatura, o PET-FDG, ele seria a primeira opção por ter uma sensibilidade maior do que a cintilografia. Ele tem uma sensibilidade maior tanto para o diagnóstico de endocardite, também para a pesquisa de eventos embólicos relacionados à endocardite. Agora, do ponto de vista da cintilografia com leucócitos marcados, é um exame que tem uma sensibilidade menor do que o PET, é uma sensibilidade que pode ser reduzida pelo uso de antibiótico, mas tem uma alta especificidade. Então, um exame positivo, ele fala bastante a favor da presença de endocardite. Então, antes de termos o dado, eu queria que o Olavo primeiro e depois São Paulo, franqueada toda assistência em São Paulo, não exclusivamente ao Baruzzi, por razões óbvias, se posicionassem frente a essa questão. PET, cintilografia, de maneira, digamos, um excludente ao outro, em associação de acordo com o resultado obtido pelo primeiro, enfim, como é que vocês se conduzem na orientação clínica ao diagnóstico da endocardite? Na verdade, sim, é o que a gente tem disponível aqui no hospital, né, que é a nossa prática mais comum, né, levar o paciente para a cintilografia pela facilidade, pela rapidez do exame, embora não seja um exame rápido, é um exame que é feito, né, em até 24 horas, 2 ou 3 captações de imagem. É óbvio que nesse momento a gente gostaria de ter um método mais sensível para dar o diagnóstico, uma vez que eu tenho um eco transesofágico negativo, mas realmente a presença do enterococo, com todos os outros fatores de risco, né, a gente já tem esse diagnóstico praticamente fechado, então eu tenho um método que vai me auxiliar a ver pequenas lesões que o eco não foi capaz de mostrar, eu acho que é fundamental. Mas o diagnóstico, independente do resultado, acho que já estaria bem estabelecido, né? Até porque o eco mostra a existência ou não existência da vegetação de um abscesso valvar, perivalvar, endocárdio, mas ele não é um exame que mostra inflamação,
ele não mostra infecção. Então eu queria que São Paulo se posicionasse. PET, cintilografia, ambos. Como é que a prática de vocês os conduzem aí no Samaritano Paulista, Baruzzi e time? Luiz, aqui nós não temos ainda a disponibilidade da cintilografia no hospital. Nós teremos daqui 3 semanas. Entretanto, temos a facilidade do PET-CT, que é realizado no hospital muito próximo da gente, o Hospital Paulistano. Então, em casos assim duvidosos, encaminhamos esses pacientes para o PET-CT, próximo aqui do nosso hospital, que é um outro hospital da rede, o Hospital Paulistano. Na verdade, nós temos um caso só que nós indicamos o exame e confirmou a positividade, uma endocardite de prótese metálica. Caso parecido com esse. E fechou o diagnóstico. Mas a experiência é pequena, temos um caso isolado e a cintilografia é só daqui 3 semanas ainda, né? Muito obrigado, Baruzzi. Dominique, vamos avançar? Então, esse paciente foi encaminhado para cintilo. É muito importante a gente falar essa questão da disponibilidade do método, porque o paciente chegou no sábado à noite no hospital e na terça-feira ele já estava na cintilo. Então, é uma capacidade diagnóstica muito interessante quando a gente tem uma doença potencialmente grave. Na terça-feira eu lembro que eu encontrei o Olavo chegando no hospital. Ele, a primeira fase da cintila não captou, a gente não vai conseguir fechar esse caso. Mas tinha a segunda fase, né, a captação tardia, e na quarta-feira o paciente realizou a segunda fase, o exame foi positivo, né? Havia uma captação, um acúmulo focal de radiotraçador na veia pulmonar esquerda e na válvula protética aórtica nas imagens precoces e mais fortemente nas imagens tardias. Como impressão diagnóstica da cintilografia, foi evidenciado um processo infeccioso inflamatório em projeção de válvula aórtica protética e o achado descrito na veia pulmonar foi considerado inespecífico ao método. Essa é a imagem da captação. Doutora Isabela agora no comando. Até para nos mostrar as imagens. Se você puder chegar lá e nos mostrar, porque o clínico olha para a imagem da cintilografia como a gente olha para algumas pinturas. A gente acha muito bonito, mas o significado a gente não alcança. Precisamos do especialista. Bom, essa aqui é a imagem tardia, que mostra essa captação aqui no centro da válvula protética. Aqui no corte coronal, eu acho que está um corte mais evidente. Essa captação aqui entre esse artefato metálico da prótese. Essa captação na veia pulmonar, a gente não tem como dizer se era uma captação embólica, se era um trombo. A tomografia que a gente faz é uma tomografia de baixa dose, sem contraste. O trombo ele pode ser um sítio de captação de leucócito, mesmo que não infectado. Então, por isso que a gente não pôde concluir ou definir nada. Ou poderia ser uma captação equívoca, mesmo que não tivesse nenhuma repercussão clínica. Então, mas o fato é que o exame foi positivo na válvula protética. Muito obrigado. A gente escolheu esse caso para trazer porque esse foi o primeiro caso de endocardite de prótese valvar que foi positivo apenas ao método da medicina nuclear. A gente já teve outros positivos, mas somando-se a um achado do eco. Então, isso é bem relevante. Só uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todos nós queremos fazer. Eu, como moderador, posso fazer. Esse paciente fez apenas um eco transesofágico ou ele repetiu na semana? Vamos chegar lá? Ok. Então... Não, e depois do Antônio Sérgio, o Roberto Damasco pediu a palavra. Perdão, Roberto. Antônio Sérgio e Roberto. Perdão. A pergunta é para a Isabela. Isabela, me diga uma coisa. Essa captação, ela foi no interior da válvula ou não dá para a gente distinguir isso? Por exemplo, afastar, uma captação no entorno da válvula, no anel. Às vezes pode ser que o tipo de captação permita esse tipo de diferenciação. Isso seria mais fácil num estudo contrastado, né? Aqui sem contraste não fica mais difícil. E a gente também tem a questão do movimento respiratório, né? A imagem da cintilografia ela é adquirida em 30 minutos, mais ou menos.
E a nossa tomografia de baixa dose, ela é uma tomografia que demora. Então, a gente não consegue fazer aquisição em apneia. Então, a gente também, às vezes, pode ter uma diferença mínima, mas que, lidando com estruturas pequenas, pode dificultar esse tipo de localização. Doutor Roberto Gamasco, o microfone. Comentário rápido. Aquele guideline que ela mostrou em relação ao eco transesofágico e o eco transtorácico. Uns anos anteriores, uma colega nossa lá do Fundão, a doutora Marcela D'Agostini, ela fez uma tese de mestrado fazendo uma correlação em endocardite com o eco transtorácico e o eco transesofágico, e mostrou que na ausência de prótese, não sendo prótese e não havendo alteração funcional, o valor preditivo negativo do transtorácico era próximo a 100%. Ou seja, o eco transesofágico o eco transtorácico havendo uma boa janela e não sendo prótese ou havendo alteração funcional, ele garante com muita certeza e é baixíssima probabilidade que o eco transesofágico vá acrescentar, trazer informações. Muito obrigado, Roberto. Vamos adiante? Vamos adiante, que temos muito à frente. Então, conseguimos, mudar a categoria desse paciente, né? Passamos a ter aqui, além do critério maior, que é o enterococo adquirido na comunidade, na ausência de outro foco primário, né? E todas as hemoculturas positivas, passamos a ter o segundo critério maior, que é a imagem positiva para endocardite infecciosa, né? Aqui, no nosso caso, foi na cintilografia com leucócito marcado. E saímos, então, de uma categoria de endocardite possível para uma categoria de endocardite infecciosa definida, né? Na evolução desse doente, realizamos as hemoculturas de controle que foram negativas, angio-TC e as demais tomografias para rastreamento de eventos embólicos foram negativas. Programamos completar 6 semanas de antibiótico terapia e repetimos o eco transesofágico após 7 dias do inicial, que não mostrou nenhuma alteração em relação ao primeiro exame, né? Então, aqui a gente falando sobre tudo isso que a gente conversou, lembrar sempre do achado clínico da endocardite, o principal critério é a febre, né? Então, a gente já tem bem definida a necessidade, principalmente nos doentes de alto risco para endocardite que se apresentem com febre, sem foco infeccioso definido, a coleta das hemoculturas, né? As hemoculturas é o exame que vai embasar o diagnóstico microbiológico. É muito difícil tratar endocardite infecciosa sem comprovação do agente etiológico, é difícil deshospitalizar esse paciente, é difícil escolher o esquema empírico, um esquema de menor toxicidade. Lembrar que essas hemoculturas, elas devem ser tratadas pelas melhores metodologias disponíveis, e aí eu vou mostrar para vocês a metodologia do MAL de Toff, né? E lembrar que se as hemoculturas são negativas, continuar a investigação do agente etiológico microbiológico através das sorologias, né? Principalmente para Bartonella, Legionella e Brucella. Esse artigo aqui, ele também é bem recente, falando sobre o diagnóstico laboratorial na endocardite infecciosa. Então, já é bem definida a necessidade de se coletar 3 pares de hemocultura, cada par com um aeróbio e um anaeróbio. O anaeróbio não é porque os anaeróbios são causadores de endocardite, mas é porque é um meio que vai facilitar o crescimento de outros aeróbios, como o de difícil crescimento, como o grupo RASEC. Tá? Esse artigo ele não sustentou a necessidade de intervalo entre as coletas, porque os guidelines de 2015 eles falam para você aguardar, se é uma endocardite aguda, 1 hora entre a coleta dos pares, e se é uma subaguda, aguardar 6 horas. E esse artigo fez um resumo, né, uma revisão da literatura, mostrando que não há evidência suficiente para considerar isso, e na necessidade de se ter a necessidade de começar antibiótico rapidamente para esse paciente, não há necessidade de fazer esse intervalo. Tá? E como eu falei aqui, as sorologias adicionalmente na investigação microbiológica. A questão desse volume de hemocultura, né, de coleta, de serem
3 pares é porque quando a gente tem aí, cada garrafinha comporta de 8 a 10 ml de sangue. E quando a gente tem a coleta de 60 ml de sangue, a gente consegue uma recuperação máxima dos micro-organismos cultivados naquele meio. Então, é por isso que na endocardite especificamente a gente busca a coleta desse volume para cultivo. Tá? Esse artigo ainda propõe um fluxograma diagnóstico, isso aqui é bem interessante. Então, quando a gente tem as hemoculturas positivas, você já tem o diagnóstico microbiológico, etiológico dessa endocardite. E a coleta cirúrgica de material para cultura pode muitas vezes confundir, porque é muito frequente a contaminação. Então, no caso de ser indicada uma cirurgia, essa válvula deve ser enviada apenas para o histopatológico. Tá? Já no caso das hemoculturas negativas, né, nós comentamos que faremos as sorologias nesse paciente. Se a sorologia é positiva e esse paciente precisa evoluir para um tratamento cirúrgico, essa válvula vai apenas para análise histopatológica, assim como quando tem a hemocultura positiva. No caso dessa sorologia negativa, aqui sim, nós vamos progredir para fazer a cultura dessa válvula e buscar, além do diagnóstico histopatológico, também fazer o grão e cultura desse material. Tá? De forma bem relevante e crescente atualmente, o estudo por biologia molecular do explante. Tá? Então, a gente já tem vários laboratórios privados, mas até também nos laboratórios públicos, a Fiocruz já faz esse PCR para as pesquisas de endocardite no sistema público de saúde. A gente consegue já fazer essa análise por PCR. Essa aqui é a metodologia que eu comentei com vocês. Esse aqui é o MALDI-TOF. Tá? O MALDI-TOF é esse equipamento aqui, ele está disponível no laboratório de microbiologia que atende aqui ao hospital, que é o do Einstein, fica no núcleo técnico da microbiologia. E o interessante dessa metodologia é que quando a garrafinha de hemocultura positiva na incubação, é possível fazer um protocolo que nós chamamos de sepsi-typer, no qual a gente colhe a amostra de sangue desse paciente, da garrafinha, mesmo antes de semear em placa, e já é possível fazer a identificação desse micro-organismo. Então, isso agiliza muito, ao invés de você ter que aguardar de 12 a 24 horas o crescimento daquele micro-organismo em placa dentro da estufa, já é possível identificar esse micro-organismo, que é o que a gente precisa, principalmente nas infecções graves, né, como a endocardite, nas infecções hospitalares em que a gente está lidando com micro-organismos multiresistentes. Em relação aos métodos de imagem, como a gente falou, o ecocardiograma continua com o pilar do diagnóstico, só que a gente não pode esquecer que quando a gente tem uma endocardite de prótese valvar suspeita, ele é inconclusivo em 20% dos casos, principalmente nas fases mais precoces da infecção, por isso essa indicação de se repetir o exame, né? A tomografia computadorizada, isso já é definido que deve ser feita, principalmente para a detecção dos eventos embólicos. Em relação à ressonância magnética, é importante também em relação às lesões embólicas, né? E lembrando principalmente das lesões de sistema nervoso central, onde ela tem uma sensibilidade melhor do que a TC, para fazer esse diagnóstico, já que até 50% dos pacientes com endocardite pode ter lesão do sistema nervoso central na ressonância, né, na TC em torno de 30%, independente da sintomatologia clínica, tá? Em relação aos novos métodos de imagem, né, a gente tem que lembrar muito da dificuldade da disponibilidade desses métodos, não é toda instituição que disponibiliza. A gente tem que lembrar do custo associado a essa metodologia, a gente tem uma boa indicação do exame e da questão do pagamento desses métodos pelas fontes pagadoras, né? Só que não tem como a gente ignorar que esses métodos existem quando a gente está lidando com endocardite. Nos últimos 4 anos, e principalmente do ano passado para cá, uma série de publicações vem embasando o uso desses métodos, né?
falando aqui que é importantemente para endocardite de prótese valvar, na válvula nativa a sensibilidade é de apenas 14%, né, principalmente que não tem uma boa detecção em vegetações grandes, né. O FDG PET com CT tem uma sensibilidade de 73% a 87% para a detecção de endocardite infecciosa e uma especificidade de 80% a 90%, e isso que é muito legal, ele é capaz de reclassificar a endocardite possível em até 43% dos casos, confirmando ou afastando o diagnóstico. Tá? Ele é importante e, assim, até a realização desse GAD, ele era muito importante para determinar se era ou não endocardite, principalmente nos pacientes com prótese. E, atualmente, a maior parte das publicações falam até na detecção dos eventos embólicos precocemente, antes mesmo que esse paciente tenha qualquer sinal ou sintoma clínico. Tá? Já a cintilografia com leucócito marcado tem uma sensibilidade significativamente menor do que a cintilo, né, variando mais, mas tem uma especificidade de 100%, né, que era o que muitas vezes a gente está buscando na avaliação do paciente, e reclassifica 29% dos casos de endocardite possível. Tá? A cintilo, então, é melhor do que o PET para diferenciar um processo inflamatório de infeccioso, e ter muita atenção que o PET ele só deve ser utilizado para próteses valvares implantadas há mais de 3 meses, tá? Senão, antes disso, ele pode ser falso positivo, né? Uma série de fluxogramas já apoiam o uso, né, desses exames, tanto individualmente quanto combinados, né? Então, se você tem êmbolos sépticos, a gente já tem aqui um PET, FDG PET alterado. Se essa pesquisa é negativa, você vai avaliar a captação na válvula, se ela é ausente, o PET é normal. E aí você pode ter 2 tipos de captação, uma alta captação, né? E aqui você já tem uma definição da anormalidade do exame, ou se você ficar numa categoria de uma captação moderada ou duvidosa, pode ser então utilizado na sequência a cintilografia com leucócito marcado para ter uma maior especificidade do método. Então, lembrar aqui que as publicações desse ano, né, elas são de todas as partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, inclusive aqui essa revisão muito legal lá de Curitiba, que todos eles trazem em consenso a mensagem de que o exame deve ser realizado precocemente, porque, como a Isabela falou, a antibiótico-terapia prolongada diminui o rendimento do exame, então eles colocam um ponto de corte de 2 semanas, né? Uma tendência a aumentar o uso desses métodos na endocardite de prótese valvar, mesmo nos casos definidos, com essa questão de se buscar os focos embólicos, e também a necessidade de protocolos de interpretação dos resultados para um melhor uso do método. Esse estudo aqui de FDG em casos de endocardite infecciosa, ele tenta exatamente também trazer uma utilização prática dos métodos, né? Ele bota aqui assim como aquele outro fluxograma, também associando tanto a tomografia, o PET-FDG e a cintilografia, para a gente conseguir classificar os casos de endocardite afastado, possível e definitiva, tá? E aqui, colocando o PET-FDG, quando se tem a suspeita aí também dos eventos embólicos, mesmo se a gente já tem o diagnóstico da endocardite. Esses outros 2 casos eu trouxe para compartilhar aqui com vocês. Nós já usamos a cintilografia com leucócito marcado aqui de rotina nesses casos em que a gente tem a dificuldade de confirmar o diagnóstico da endocardite infecciosa. Ainda não utilizamos como avaliação de êmbolos sépticos, acho que é um próximo passo que a gente tem que amadurecer
aqui no hospital. Esse primeiro aqui foi um caso que nós tivemos de um paciente que era uma core valve, dentro de outra core valve, que teve uma endocardite, um quadro avassalador, e que a gente conseguiu definir o diagnóstico com a cintilo. E essa outra paciente é um caso atual, que é uma endocardite de cabo de marca-passo. Então, aqui no hospital, a gente já conseguiu fazer diagnóstico com o auxílio da cintilografia, tanto de dispositivo de core valve, de marca-passo, e agora esse caso de prótese valvar. Como mensagens finais, a importância de sempre coletar hemoculturas em pacientes de alto risco para endocardite, que se apresentem com febre sem foco infeccioso definido. O eco continua a ser o exame principal no diagnóstico da endocardite infecciosa, como o Roberto falou muito, de forma bem relevante, o transtorácico com uma válvula nativa ele é suficiente, né, se você tem uma boa técnica de exame. As publicações são crescentes, né, de novos protocolos de uso de CT, PET, cintilografia com leucócito marcado para diagnóstico e avaliação de endocardite infecciosa em pacientes com prótese valvar. E a questão da permanência aí do desafio diagnóstico da endocardite de prótese valvar em cenários onde esses exames não estão disponíveis, tanto por estrutura quanto pelo custo do método, que ainda é bem relevante aqui no nosso meio. Nós estamos a 10 minutos do encerramento. O André Volchan não está aqui, mas nós temos que manter o cronograma, porque ele está nos monitorando à distância. Temos que encerrar às 13h30. Eu queria saber se a assistência, exatamente, o Isaac já pediu a palavra, o doutor Isaac Reutemann, se a assistência tem algum comentário, Alfredo Pote, César Rangel Barroso, para que a gente pudesse passar os comentários finais dos debatedores, São Paulo, e depois aplaudirmos, no final, a doutora Dominique por essa magnífica apresentação, que eu já tinha antecipado. Ela mudou um pouco o protocolo, mas nós tínhamos muito o que aprender sobre endocardite infecciosa, não somente no diagnóstico. Discutimos aqui tratamento, acompanhamento, enfim. Com a palavra, Isaac. Bom, vou cumprimentar a Dominique, inicialmente, e eu vou perguntar, basicamente. Queria que você explicasse como é que essa questão de você, na hemocultura, ver a possibilidade do sinergismo com a gentamicina. Isso é interessante. E outra coisa, dos tempos antigos, você tinha hemocultura positiva em 40%, 50%. Hoje em dia isso mudou muito, melhorou muito. Eu queria que você desse o up-to-date disso aí. A quanto está a hemocultura, qual é a positividade de hemocultura, como é que anda isso. Eu acho que isso é muito mais importante, que se a gente tivesse hemocultura rapidinho, a gente não precisaria de imagem. Excelentes questões, Isaac. Dominique. Em relação à pesquisa do sinergismo, é um método que se faz, pode ser por método automatizado ou em placa, né, em bancada, onde a gente avalia se há uma maior degradação da bactéria quando a gente associa o aminoglicosídeo àquele antibiótico que já está ali, que a gente faz o teste com a ampicilina. Então, se a gente tem uma maior liquidação da cepa bacteriana daquele pocinho ali do teste, a gente considera esse sinergismo positivo. Se não há alteração, ele é um sinergismo resistente. Em relação à positividade das hemoculturas, esse é um indicador de qualidade, ele é monitorado mensalmente. Um hospital que coleta, uma instituição que coleta as hemoculturas com boa indicação, tem um rendimento em torno de 10% de positividade. Né, varia aí entre 5% e 10% de positividade. Aqui no hospital a gente utiliza os frascos de hemocultura todos já com uma resina, que é capaz de quelar antibiótico. Então, mesmo nos pacientes que estão em uso de antibiótico, a gente consegue ter um rendimento melhor do que dos frascos que não utilizam esse quelante. Mas o ideal realmente é coletar antes do início da antibiótico terapia. Muito obrigado, Dominique. Alfredo? Parabéns, Dominique. Eu vou fazer só um comentário de conceito aprendido na época da faculdade de febre de origem obscura, né? Estou fazendo um comentário, né, que a febre de origem obscura, 2 a 3 semanas em febre. E eu comentando aqui com o Roberto que eu nunca vi isso, porque na prática clínica, nenhum médico que eu conheça resiste a não prescrever antibiótico tão tardiamente, né? Então, é uma difusão de uso de antibiótico terapia, muitas vezes, que atrapalha depois os diagnósticos, não é verdade?
Muito obrigado, Alfredo. César. Excepcional, como sempre, a tua apresentação, né? Ô, Dominique, eu queria saber o seguinte: você continuou aqui ou foi exportada lá para o Samaritano, hein? Primeira pergunta. Ou seja, um certo ciúme e talvez uma visão um pouco possessiva. Não. Não possessiva? Totalmente possessiva, não, porque eu frequento os dois hospitais. Para mim não tem problema. Inteiramente possessivo. Perfeito. Agora, claro. O comentário que eu queria fazer é o seguinte: não esquecer da vesícula biliar, porque ela às vezes é um reservatório importante de enterococos fecais assintomaticamente. Alguns anos atrás eu tive um caso assim aqui, um doente diabético, hipertenso, e que desenvolveu endocardite bacteriana indubitável. As hemoculturas eram enterococos fecais. A gente não conseguiu localizar o foco de penetração do bicho e com 3 semanas de tratamento ele começou a sentir uma dor no hipocôndrio direito, era uma colicite aguda assintomática, hidrópica, foi operado. Eu tive a curiosidade de puncionar ali, eu acompanho no centro cirúrgico, e cresceu o mesmo enterococo fecais. Então, na ocasião, ficou uma interrogação: será que não é uma metástase embólica da endocardite para a vesícula? Eu nunca ouvi falar nessa. Eu acho que é o contrário, né? Tá bom? Muito obrigado, César, pela sua contribuição. Nós estamos a 5 minutos do encerramento. Eu queria que Marcelo e Olavo fizessem seus comentários finais. E o encerramento, Baruzzi, nós vamos passar para vocês aí no Hospital Samaritano Paulista. Eu vou trazer o quadro atual do doente, porque esse paciente ainda está internado, efetivamente sob meus cuidados agora, junto com a equipe da coronária. O paciente está muito bem clinicamente, já tem mais um set de hemoculturas negativo, né? Não foi identificada nenhuma embolização, nenhuma complicação. Ele evoluiu com uma complicação cardíaca que não tinha nada a ver com endocardite. Ele fez um edema agudo hipertensivo há 3 dias atrás, que regrediu rapidamente em 24 horas, e permanece internado terminando o curso de tratamento por opção da família. Muito obrigado, Marcelo. Olavo. Acho que só para finalizar, acho que um dado que é bem interessante do caso: desde que ele chegou, a nossa preocupação em estadiar o prognóstico desse paciente, através de vários exames, não havia nenhuma complicação da doença valvar. Então, apesar de ser uma endocardite de prótese, que a gente sabe que o risco é maior, é um doente que, como não há nenhum indício de disfunção da válvula, é um paciente que responde muito bem ao tratamento clínico, né? Em nenhum momento a gente teve indicações de cirurgia. Então, sim, é possível tratar endocardite de prótese com antibióticos sem intervenção cirúrgica. Sem dúvida alguma. No final do ano de 2016, quase 3 anos atrás, tivemos aqui exatamente esse tema: endocardite infecciosa de prótese valvar, desafio terapêutico. É um desafio porque essa tomada de decisão é uma tomada de decisão que pode ser revertida a qualquer momento do curso evolutivo, não somente pelas imagens, mas pelo curso clínico do paciente. Passamos a palavra agora para São Paulo com Baruzzi e seu time de brilhantes residentes. Inclusive, 2 residentes nossas estão ali na telinha. Luiz Antônio, Dominique, parabéns pela apresentação. É o seguinte, pelo que eu entendi, não houve captação nem na próstata e nem em colo dos leucócitos marcados, né? Nenhum outro sítio teve captação. Só captou realmente na prótese aórtica. Nós não temos ainda o foco primário dessa endocardite. Sabemos que é um enterococo fecalis, talvez próstata, talvez colo. Eu gostaria de saber do Luiz Antônio, talvez não haja tempo para isso, mas se alguém seguiria a investigação dessa próstata ou mesmo uma colonoscopia para estarmos certos de que não há nada que possa manter uma futura recidiva dessa doença. Sem dúvida. Tanto Dominique quanto Marcelo estão com a palavra. Na verdade, esse paciente recebeu a visita de um urologista que está acompanhando o caso, e ele provavelmente vai ser submetido a uma ressecção transuretral da próstata, porque ele permanece com sintomas obstrutivos que já existiam há 2 anos atrás. Então, na verdade, ele adiou um procedimento cirúrgico. Então, a gente não pode considerar os sintomas atuais como infecciosos, principalmente com um exame como uma cintilografia de leucócito marcado negativa para captação prostática.
Há a possibilidade de ter sido, né, uma infecção do trato urinário anterior, que fez uma bacteremia aleatória, né, e foi capaz de colonizar a válvula, mas o que a gente tem que discutir também é a realização da colonoscopia. Eu acho que é importante para a gente tirar essa dúvida e não simplificar, né, a etiologia da bacteremia. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a Dominique mais uma vez pela sua magnífica apresentação, por todo o conteúdo que foi aqui apresentado. Observem que ela já trouxe en passant mais 2 casos clínicos, provavelmente virão a sessão. Doutor Alfredo Sebastião e eu estamos conduzindo na unidade cardiointensiva, semi-intensiva 3. Doutor Olavo está acompanhando um caso muito interessante nesta mesma área da doença infecciosa do coração. Não vamos antecipar, virá a sessão assim que encerrado. Quero cumprimentar os nossos debatedores, agradecer profundamente a Isabela por contribuir tão importantemente com a nossa medicina nuclear, toda a equipe que compõe o time liderado por Cláudio Tinoco Mesquita, Olavo, que está aqui representando 3 unidades do hospital, a cardiointensiva e semi-intensiva 1 e 3, Marcelo Rivero, que eu já havia apresentado, importante médico assistente para a nossa instituição, muito importante. Vejo a complexidade dos casos que ele nos referencia, que está no nosso dia a dia do hospital. Raramente passa um dia sem que nós tenhamos o prazer de não nos encontrar, ou seja, sempre nos encontramos. E quero, sobretudo, agradecer ao grupo de São Paulo, na figura do Barus, mas de todo o staff do Hospital Samaritano Paulista, que faz com que a gente tenha essa integração que a cada semana se torna mais próxima na troca de experiências e na troca, sobretudo, desse ambiente fraterno de convívio entre nós. Sou gerente do relacionamento médico do hospital. Eu sempre digo que o nosso hospital faz um relacionamento médico há quase 6 décadas. Francisco Eduardo e Moisés Gamasco, que estão aqui entre nós. O nosso relacionamento médico está muito nesse ambiente da educação permanente, no ambiente da geração do conhecimento, da troca do conhecimento, independente de questões sociais ou de questões, digamos assim, ligadas a magníficas recepções. Então, eu me sinto muito feliz, como gerente de relacionamento médico, conduzir essa sessão clínica de hoje. Quero pedir uma salva de palmas para Dominique Tillmann.